Bem-vindo ao Transbordo Auditivo. Prepare seus fones para uma base de conhecimentos que transformam. Capítulo 13. Margem para imprevistos. A parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Alguns dos melhores exemplos de comportamento financeiro inteligente podem ser encontrados em lugares bem pouco prováveis. Os cassinos de Las Vegas. Não entre todos os jogadores, é claro. Mas um pequeno grupo de jogadores de blackjack que pratica a contagem de cartas pode ensinar às pessoas comuns algo muito importante sobre como administrar dinheiro, a importância da margem para imprevistos. Os fundamentos da contagem de cartas no blackjack são simples. Ninguém tem como saber com certeza qual carta o croupier vai tirar. No entanto, ao manter um registro de quais cartas já entraram no jogo, você tem como determinar quais cartas ainda estão na pilha. Ao fazer isso, você tem como saber a probabilidade de uma determinada carta ser sacada pelo croupier. Enquanto jogador, você aposta mais quando a probabilidade de obter a carta que deseja está a seu favor, e menos quando está contra. A mecânica dessa estratégia não é importante aqui. O que importa é que um contador de cartas de blackjack sabe que está em um jogo de probabilidades, não de certezas. Em qualquer mão em particular, eles sabem que tem uma boa chance de estarem certos, mas também que há uma chance razoável de estarem errados. Pode parecer estranho dizer isso de um apostador, mas a estratégia deles depende da humildade em admitir que eles não sabem e que não têm como saber com certeza absoluta o que vai acontecer na próxima jogada. O sistema de contagem de cartas funciona porque faz com que as probabilidades pendam um pouco mais a favor do jogador do que da casa. Contudo, mesmo quando os números parecem estar a seu favor, se você apostar demais e errar, pode acabar perdendo tanto dinheiro que não haverá mais o suficiente para continuar na mesa. Em momento nenhum você terá um grau de certeza tão grande que lhe permita apostar todas as fichas. O mundo não é generoso assim com ninguém, pelo menos não de forma ininterrupta. É preciso haver margem para imprevistos. Você tem que ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Kevin Lewis, um contador de cartas de sucesso que inspirou o livro Quebrando a Banca, adaptado para o cinema em 2008, escreveu a respeito dessa filosofia. Embora seja estatisticamente comprovado que a contagem de cartas funciona, ela não garante que você vai sair ganhando em todas as mãos, nem todas as vezes que for ao cassino em todas as mãos. Precisamos nos certificar de que temos dinheiro suficiente para atravessar eventuais marés de azar. Vamos supor que você tenha uma vantagem de aproximadamente 2% sobre o cassino. Isso significa que o cassino ainda vai sair ganhando em 49% das vezes. Portanto, é preciso ter dinheiro suficiente para resistir a todas as oscilações que vão contra você. Uma regra prática é que você deve ter pelo menos 100 unidades básicas. Supondo que você comece com $10.000, poderá jogar confortavelmente tomando $100 como uma unidade. A história está repleta de boas ideias que foram levadas longe demais, o que faz com que sejam difíceis de distinguir das más ideias. A beleza da margem para imprevistos é que ela admite que a incerteza, a aleatoriedade e o acaso, o desconhecido, são parte integrante da vida. A única forma de lidar com eles é reduzindo a distância entre o que você acha que vai acontecer e o que é possível que aconteça, sem, no entanto, perder o poder de ação. Benjamin Graham ficou famoso por seu conceito de margem de segurança. Ele escreveu sobre isso de modo amplo e em detalhes matemáticos. Mas meu resumo preferido da teoria dele, que ele mesmo citou em uma entrevista, é o seguinte: o objetivo da margem de segurança é fazer com que a previsão não seja necessária. Não tenho palavras para expressar o quão poderosa é uma declaração tão simples como essa. A margem de segurança, um outro nome para a margem para imprevistos, é a única forma eficaz de navegar com segurança em um universo governado pela probabilidade e não pela certeza.
E quase tudo relacionado ao dinheiro está dentro desse universo. Fazer previsões precisas é difícil. Isso é algo óbvio para o contador de cartas, porque ninguém tem como saber onde está uma determinada carta em uma pilha que foi embaralhada. Mas é menos óbvio para aqueles que perguntam qual será o retorno médio anual do mercado de ações nos próximos 10 anos. Ou quando vou poder me aposentar. Não de plano, cabia, cadinho, cordiarralo, ou bu. Mas é tudo essencialmente a mesma coisa. O melhor que podemos fazer é pensar nas probabilidades. A margem de segurança de Graham é uma sugestão simples de que não precisamos enxergar o mundo como ou preto ou branco, ou previsível ou uma roleta. A forma mais inteligente de proceder é mirar no meio termo, a região que admite uma ampla gama de resultadosos. Mas as pessoas subestimam a necessidade da margem para imprevistos em quase tudo que envolve dinheiro. Os analistas de ações dão a seus clientes metas de preços, não faixas de preços. Os analistas econômicos fazem previsões com cifras exatas, raramente com probabilidades amplas. O especialista que fala com segurança inabalável ganhará um número muito maior de seguidores do que aquele que diz: não temos como saber ao certo, e menciona apenas as probabilidades. Fazemos isso em todo tipo de empreendimento financeiro, sobretudo naqueles relacionados às nossas próprias decisões. O psicólogo Max Bazerman, de Harvard, demonstrou certa vez que, ao analisar os planos de reforma da casa de outra pessoa, a maioria estima que o projeto ficará entre 25% acima do orçamento. Mas quando se trata dos próprios projetos, as pessoas estimam que as reformas serão concluídas no prazo e no orçamento previstos. Doce ilusão. 2 fatores nos levam a evitar a margem para imprevistos. O primeiro é a ideia de que tem que existir alguém que saiba o que o futuro nos reserva, que surge diante do mal-estar em admitir que não há. O segundo é que, portanto, você estará causando prejuízo a si mesmo se não tomar atitudes baseadas integralmente na perspectiva de que essas previsões para o futuro vão se concretizar. Mas a margem para imprevistos é subestimada e mal compreendida. Muitas vezes, ela é vista como um dispositivo conservador, empregado por pessoas que não querem correr riscos ou que não estão seguras de seus pontos de vista. Mas, quando aplicada da maneira adequada, ela representa justamente o oposto. A margem para imprevistos permite que você sobreviva a uma série de resultados possíveis, e a sobrevivência permite que você continue no jogo por tempo suficiente, até tirar proveito de um resultado de baixa probabilidade. Os maiores ganhos ocorrem com pouca frequência, seja porque não acontecem sempre, seja porque precisam de tempo para crescer. Portanto, a pessoa com margem suficiente para imprevistos em uma parte da estratégia, dinheiro que lhe permita sobreviver às dificuldades de outra parte, ações, tem uma vantagem sobre a pessoa que perde tudo quando comete um único erro. Bill Gates compreendeu isso muito bem. Quando a Microsoft era uma empresa recém-criada, ele disse que apresentou uma abordagem incrivelmente conservadora de querer ter saldo suficiente no banco para cobrir a folha de pagamento de um ano inteiro, por mais que não tivesse entrado dinheiro nenhum. Warren Buffett expressou uma ideia semelhante quando disse aos acionistas do Berkshire Hathaway, em 2008: "Prometi a vocês, as agências de classificação de risco, e a mim mesmo sempre administrar o Berkshire com bem mais dinheiro do que o suficiente. Se eu tivesse que escolher, não trocaria uma única noite de sono pela chance de aumentar meus lucros." Existem algumas questões específicas que deveriam fazer os investidores pensarem na margem para imprevistos. Uma delas é a volatilidade. Você é capaz de sobreviver a uma desvalorização de 30% nos seus ativos? Na planilha, talvez sim, em termos de pagar suas contas e manter o fluxo de caixa positivo. Mas e em termos psicológicos? É fácil subestimar o que uma desvalorização de 30% pode fazer ao seu emocional.
Sua confiança pode sofrer um abalo justamente em um pico de oportunidade. Você ou seu cônjuge pode decidir que é hora de um novo plano ou uma nova carreira. Conheço vários investidores que desistiram depois de sofrerem perdas porque estavam exaustos, fisicamente exaustos. Planilhas são boas para nos dizer se a conta fecha ou não, mas não são boas em predizer como você se sentirá quando for colocar seus filhos para dormir e a sua cabeça não parar de se questionar se as suas decisões de investimento foram equivocadas e talvez prejudiciais para o futuro deles. A lacuna entre aquilo a que você é capaz de sobreviver, em termos técnicos, e aquilo que é psicologicamente suportável é uma manifestação da margem para imprevistos, muitas vezes deixada de lado. Outra são os planos para a aposentadoria. Podemos analisar o passado e constatar, por exemplo, que o mercado de ações dos Estados Unidos tem oferecido um retorno médio anual de 6,8%, descontada a inflação desde a década de 1870. É razoável usar isso para fazer uma estimativa do que esperar da sua própria carteira de investimentos ao juntar dinheiro para a aposentadoria. Você pode usar essa expectativa de retorno para determinar a quantia que precisa economizar todo mês para chegar ao valor desejado. Mas e se os retornos futuros forem menores? Ou se a história de longo prazo for uma boa estimativa para o futuro de longo prazo, mas sua data planejada de aposentadoria acabar caindo no meio de uma baixa brutal do mercado, como em 2009? E se uma queda do mercado fizer você se assustar e vender tudo, perdendo uma alta que viria depois, de forma que seu lucro, na prática, acaba sendo menor do que a média do mercado? E se você precisar dispor do dinheiro da poupança aos 30 anos para pagar por uma despesa médica? A resposta para essas perguntas é: você não vai mais poder se aposentar como queria, o que tende a um desastre. A solução é simples. Leve em consideração a margem para imprevistos ao estimar seus retornos futuros. Isso é mais uma arte do que uma ciência. Para os meus próprios investimentos, que descrevo em mais detalhes no capítulo 20, estimo que os meus retornos futuros serão 1/3 menores do que a média histórica. Portanto, economizo mais do que economizaria se eu presumisse que o futuro será parecido com o passado. É minha margem de segurança. Pode ser que o futuro se mostre pior do que 1/3, a menos do que no passado, mas nenhuma margem de segurança oferece garantia absoluta. 1/3 de proteção é o suficiente para que eu possa dormir em paz. E se o futuro se provar parecido com o passado, terei uma ótima surpresa. A melhor forma de alcançar a felicidade é mirar baixo, disse Charlie Munger. Maravilhoso! Um importante primo da margem para imprevisto é o que chamo de viés de otimismo na relação com o risco, ou síndrome de as estatísticas são favoráveis na roleta russa, apegar-se às probabilidades positivas, mesmo quando o lado negativo não é aceitável sob hipótese alguma. Nassim Nicholas Taleb disse: você pode ser capaz de amar o risco e, ao mesmo tempo, ser totalmente avesso à falência. E, de fato, é recomendado ser assim. O conceito central aqui é que é preciso assumir riscos para progredir, mas nenhum risco capaz de levá-lo à falência vale a pena. A probabilidade está a seu favor na roleta russa, mas o lado negativo não compensa o potencial positivo. Não há margem de segurança capaz de compensar esse risco. O mesmo se aplica ao dinheiro. As probabilidades de muitas coisas lucrativas estão a seu favor. Os preços dos imóveis sobem quase todos os anos. Na maior parte do tempo, você recebe um salário ao final de cada mês. No entanto, se algo tem 95% de chance de dar certo, os 5% restantes de chances de dar errado significam que é muito provável que você experimente o lado negativo em algum momento da vida. E se o custo do lado negativo for a falência, o lado positivo em 95% do tempo restante
não vale o risco, independentemente do quão atraente pareça. E o que costuma causar problemas neste campo é a alavancagem assumir dívidas para fazer seu dinheiro ir mais longe. Ela faz com que riscos banais se transformem em algo capaz de levar qualquer um à falência. O perigo é que, na maioria das vezes, o otimismo racional mascara as probabilidades de falência. O resultado é que subestimamos sistematicamente o risco. O preço dos imóveis caiu 30% na última década. Algumas empresas não honraram suas dívidas. O capitalismo é isso. Coisas assim acontecem. Mas aqueles com alta alavancagem sofreram um duplo revés. Não apenas faliram, como perderam a chance de estar no jogo no momento em que as oportunidades estiverem melhores. Um proprietário falido em 2009 não teve a chance de aproveitar as taxas de hipotecas mais baratas em 2010. O Lehman Brothers não teve chance de investir em dívidas baratas em 2009. Já estava acabado. Para contornar isso, penso em meu próprio dinheiro como um halterer. Em uma ponta corro riscos, na outra fico apavorado. Isso não é incoerência, ainda que a psicologia financeira o leve a acreditar que seja. Quero apenas me certificar de que posso permanecer de pé tempo suficiente para que meus riscos sejam compensados. É preciso sobreviver para ter sucessão. Para repetir um ponto que enfatizamos algumas vezes neste livro, a capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, por quanto tempo quiser, tem um retorno infinito. A margem para imprevistos faz mais do que abrir sua cabeça em relação àquilo que pode acontecer. Ela também ajuda a protegê-lo de coisas inimagináveis, que podem ser os eventos mais catastróficos com os quais vamos nos deparar. A Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial foi a maior batalha de todos os tempos. Ela nos oferece histórias igualmente impressionantes da maneira que as pessoas lidavam com o risco. Uma delas se passou no final de 1942, quando uma unidade de tanques alemã da reserva estava em uma zona rural afastada da cidade. Quando os tanques se tornaram desesperadamente necessários na linha de frente, aconteceu uma coisa que surpreendeu a todos. Quase nenhum funcionou. Dos 104 tanques da unidade, menos de 20 estavam em estado de operação. Os engenheiros identificaram rapidamente o problema. O historiador William Craig escreveu: durante as semanas de inatividade nas linhas de reserva, ratos do campo fizeram ninhos dentro dos veículos e roeram todo o isolamento que recobria os sistemas elétricos. Os alemães detinham o equipamento mais sofisticado do mundo. No entanto, lá estavam eles, derrotados por roedores. É possível imaginar o quanto eles ficaram incrédulos. Provavelmente jamais cogitaram aquilo. Que tipo de projetista de tanque se preocupa com proteção contra ratos? Nenhum que se preze. Nem mesmo um que tenha estudado a história dos tanques. No entanto, esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Você pode fazer planos considerando todos os riscos, menos as coisas que são tão absurdas que jamais vão passar pela sua cabeça. E essas coisas absurdas podem provocar danos ainda mais graves, porque acontecem com mais frequência do que se imagina, mas não há nenhum plano para lidar com elas. Em 2006, Warren Buffett anunciou que estava em busca de seu eventual substituto. Ele disse que precisava de alguém geneticamente programado para identificar e evitar riscos graves, inclusive aqueles nunca antes vistos. Observei essa habilidade em ação com startups que a minha empresa, a Collaborative Fund, apoiou. Peça ao fundador de uma companhia para listar os maiores riscos de uma empreitada, e você vai ver os mesmos itens de sempre. No entanto, além das dificuldades previsíveis ao se montar uma startup, eis aqui alguns dos problemas que enfrentamos em empresas do nosso portfólio. O encanamento de água estourou, inundando o escritório e estragando tudo o que havia nele. Um escritório foi invadido 3 vezes seguidas. Uma empresa foi expulsa de sua fábrica. Uma loja foi fechada depois que uma cliente ligou para a vigilância sanitária para fazer uma reclamação porque outro cliente havia entrado ali com um cachorro. O e-mail do CEO foi hackeado
em meio a um processo de angariamento de fundos que exigia toda a atenção dele. O fundador de uma das empresas teve um colapso nervoso. Vários desses eventos foram cruciais para o futuro das respectivas empresas. Mas nenhum deles era previsível, porque nada parecido havia acontecido anteriormente com os CEOs que tiveram que lidar com esses problemas, nem com qualquer pessoa que eles conhecessem, inclusive. Era um território desconhecido. Evitar riscos desconhecidos assim é, quase que por definição, impossível. Você não tem como se preparar para aquilo que não pode imaginar. Se há uma forma de se proteger contra os danos que eles provocam, é evitar os pontos únicos de falha. Uma regra válida para muitas coisas na vida é que tudo que pode quebrar um dia vai acabar quebrando. Portanto, se muitos fatores dependem do bom funcionamento de uma única coisa, e essa coisa pode quebrar, uma catástrofe é questão de tempo. Isso é um ponto único de falha. Algumas pessoas são notavelmente boas em evitar pontos únicos de falha. A maioria dos sistemas críticos de aviões possuem backups, e esses backups costumam ter os próprios backups. Os jatos modernos possuem 4 sistemas elétricos redundantes. Você pode voar com uma turbina só e, tecnicamente, pousar sem nenhuma, uma vez que todo jato deve ser capaz de parar em uma pista apenas com os freios, sem a reversão dos motores. Pontes suspensas também podem perder muitos de seus cabos sem desabarar. O maior ponto único de falha relacionado ao dinheiro é a dependência exclusiva de um contra-cheque para financiar seus gastos de curto prazo, sem nenhuma economia que preencha o espaço entre o que você acredita que serão suas despesas e o que elas podem vir a ser no futuro único do ARS. A questão aqui, que muitas vezes passa despercebida mesmo aos mais ricos, é o que vimos no capítulo 10. Perceber que você não precisa de um motivo específico para guardar dinheiro. Não tem problema nenhum economizar para comprar um carro ou uma casa, ou para se aposentar. Mas é igualmente importante guardar dinheiro para coisas que você não tem como prever, ou mesmo compreender o equivalente financeiro aos ratos do campo. Prever como você vai usar as suas economias pressupõe que você vive em um mundo no qual sabe exatamente quais serão as suas despesas no futuro. Algo que ninguém sabe. Eu economizo muito e não faço ideia de como vou usar esse dinheiro no futuro. Poucos planejamentos financeiros que se preparam apenas para os riscos conhecidos têm margem de segurança suficiente para se sustentarem no mundo real. Na verdade, a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Agora, permita que eu demonstre como isso se aplica a você. Fim do capítulo. E aí, gostou desse capítulo? Inscreva-se no nosso canal Transbordo Auditivo. Apoie o canal com seu gostei. Comente com o que está achando.